A Bíblia apresenta 4 tipos de amor. O amor storge, que é aquele dedicado entre os familiares ou pessoas muito próximas. O amor eros, aquele amor romântico que está relacionado entre a intimidade do homem e a mulher. O amor filéu, que é o amor fraternal entre as pessoas. E o amor ágape, que é o amor incondicional de Deus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta foi uma das ordens deixadas por Cristo para os seus discípulos. E esta ordem atravessa a linha do tempo e chega até todos os cristãos atuais com a mesma seriedade, com a mesma amplitude, com a mesma profundidade, com as mesmas implicações no mesmo dia que foram dadas aos discípulos de Cristo. Hoje, você e eu, como discípulos de Cristo, precisamos assumir o nosso papel para desempenhar de forma correta esse amor. Mas que tipo de amor é esse que Cristo deseja que nós venhamos desenvolver uns pelos outros? Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao tema do nosso jejum especial de hoje, que é exatamente sobre a anatomia do amor. Eu sou o Wellington Ribeiro e para mim é uma alegria muito grande ter a sua participação conosco. Você que é pela primeira vez, segunda, terceira, quarta, você que já está conosco há 1, 2, 3, 4, 5 anos, a sua presença, a sua permanência conosco tem nos dado muita alegria e é o motivo pelo qual nós continuamos a existir como um ministério, para abençoar a sua vida com reflexões especiais, reflexões precisas ao ponto, onde nós trabalhamos os 4 pilares principais que são desenvolvidos pelo pastor Wagner na sala 57. Comunhão com o Espírito Santo, relacionamento com amor incondicional, ambiente saudável e missão atrativa. Hoje eu convido você a se preparar para conversarmos um pouquinho sobre um tema que muitas vezes é falado tanto, mas muito pouco compreendido. Abra o seu coração, porque eu tenho absoluta certeza que hoje o Senhor vai falar fortemente para cada um de nós. E eu já quero que você prepare a sua Bíblia, porque hoje nós vamos cavar, escavar, ler, reler, refletir sobre um texto lindo, lindo que está na primeira carta de João, capítulo 14. Então, eu tenho absoluta certeza que hoje o Senhor, Espírito Santo, vai reorganizar na nossa mente um pouquinho sobre o amor incondicional que Deus deseja que você tenha para com os seus semelhantes. Vamos juntos? Daqui a pouquinho, a partir das 6 horas, nós estaremos buscando a presença do Espírito. Que Deus, na sua infinita graça, derrame sobre nós o seu amor e a sua unção. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você e eu olhamos 1 Coríntios capítulo 13, nós ficamos impressionados com a descrição que o apóstolo Paulo faz do amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se soberbece, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba. Agora, nós precisamos entender exatamente qual é a natureza desse amor, qual é a anatomia, como que ele é feito. Porque enquanto nós não entendermos como esse amor surge, como esse amor perdura, como esse amor trabalha, como esse amor funciona, se nós não entendermos esses detalhes,
nós podemos correr um sério risco de passar pela nossa existência sem usufruir da plenitude desse amor que Deus deseja que você desenvolva, que você e eu experimentemos. E para iniciar, nós vamos exatamente recorrer a esse texto. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, ou seja, o amor procede de Deus. Queridos, a primeira coisa que você e eu precisamos colocar em nossa mente é que nós não temos amor. Esse amor incondicional, ele não surge no coração humano, ele não é produto da mente humana, ele não é produto da natureza humana. O amor procede de Deus. O amor procede, o amor deriva, o amor flui de Deus. Muitas vezes você e eu podemos tentar com o nosso próprio esforço amar o nosso semelhante ou amar aqueles que nos ferem, aqueles que nos decepcionam. E porque muitas vezes esse exercício de amar é um dos exercícios mais dolorosos que existem para o ser humano. Porque na grande maioria das vezes nós estamos imaginando que esse amor ele é resultado de quem eu sou. Ele é o resultado do meu esforço simplesmente. Ele deve nascer em mim. Amados, você e eu não podemos mais pensar dessa forma. Nós acabamos desenvolvendo pelas pessoas realmente um tipo de amor. Como, por exemplo, nós olhamos aqueles 4 tipos de amor, né, que eu disse há poucos instantes. O filéu, o storge e o eros. Esses 3 tipos, eles sim podem facilmente existir no coração humano. Muitas vezes, são os tipos de amor que nós queremos cultivar pelos nossos semelhantes. Mas você e eu precisamos entender que sempre quando o amor que Cristo deseja que você desenvolva pelo outro, ele está falando do amor ágape, o amor incondicional. E nós precisamos entender que é exatamente esse amor incondicional que Cristo deseja que você tenha pelos outros. Mas, Wellington, você tem certeza do que você está falando? Tenho certeza absoluta. Quando você relembra do mandamento que Cristo deixa aos seus discípulos, ele fala bem assim: eu vou dar um novo mandamento a vocês, que vocês se amem uns aos outros. Então eu fico imaginando Pedro olhando para João, João olhando para Marcos, Marcos olhando para Judas, eles cruzando os olhares e falando assim: ótimo, isso aí vai ser mamão com açúcar, ó, vai ser fácil. O problema para os discípulos e para todos nós é que Cristo ele complementa a frase dizendo assim: que vocês amem assim como eu amei vocês. Então Cristo ele sobe a régua de nivelamento e coloca ele como o padrão, ele como o modelo, perdão, a ser imitado na forma de amar. Então, a forma como Deus deseja que você ame o seu próximo não é como seus pais te amam, não é como o seu cônjuge te ama, não é como muitas vezes nós aprendemos a amar, até mesmo dentro da igreja. Não é. Não é a forma como as músicas relatam. Deus espera que você e eu possamos amar como Cristo. E lembre-se, Cristo em momento algum ele utiliza outro tipo de amor senão o amor ágape. Então veja, 1 João capítulo 4, verso 7 diz que você e eu devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Esse amor ágape, ele não está em você, ele procede de Deus. E aqui diz que aquele que ama de forma ágape é nascido de Deus e conhece a Deus. Eu tenho conhecimento de pessoas que nasceram das águas, foram batizados, demonstraram publicamente que aceitaram a Cristo como seu Senhor.
Só que aqui você percebeu que fala de um outro nascimento? Fala que você pode nascer de Deus. Não quer dizer que você vai se tornar Deus, não é isso. Mas aqui diz que a natureza divina pode revestir a sua natureza humana, se e somente se você amar. Você já pode ter nascido nas águas. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: você já nasceu de Deus? E só existe um requisito que vai identificar esse nascimento. É se você ama como Cristo ama, o amor incondicional. Há poucos instantes vimos que o amor incondicional, ele não é produzido dentro de você, ele não nasce, você não nasce com ele. Você, ao ser batizado, não recebe esse tipo de amor, mas não se desespere, porque até o final do jejum de hoje você vai entender então se esse amor não aparece no batismo, você não nasce com ele, então como é que Deus espera que você desenvolva? Fique tranquilo, fique tranquila, porque nós vamos trabalhar essa ideia juntos. Mas nós vimos que é necessário nascermos de Deus. E uma das formas de fazer isso é exatamente se nós amarmos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8, é um verso mundialmente conhecido. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Parece que é um tanto estranho esse verso, porque assim, aquele que não ama não conhece a Deus. Você e eu amamos. Se você perguntar para qualquer ser humano, ele vai dizer que ama alguém. Ou ama os seus pais, ou ama os seus filhos, ou ama o seu cônjuge, ou já amou, ou ama a sua namorada. Enfim, é muito improvável encontrar um ser humano que não tenha nascido no seu coração e desenvolvido o sentimento do amor, não é mesmo? Então, veja, como é que nós podemos compreender então esse verso? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso quer dizer que todas as pessoas conhecem a Deus? Se todas as pessoas já desenvolveram algum tipo de amor por alguém, então elas conhecem a Deus. Seria correto afirmar isso? Não, não é correto. Por quê? Porque o amor a que se refere aqui é exatamente o amor incondicional. Então aqui diz que aquele que não ama de forma incondicional, ele não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não sente amor. Deus não tem amor. Ele é. A expressão pura e perfeita da natureza divina é exatamente esse princípio, o amor. O amor, ele é um atributo divino. O amor não é um sentimento volúvel, mas um princípio ativo de Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda. Se nós pudéssemos descrever a Deus, talvez nós iríamos procurar encontrar muitas palavras, mas Ele mesmo se revela e se descreve de formas muito simples, como essa aqui: eu sou amor, é o que Deus diz. E isso é muito bom, porque todas as vezes que nós falarmos de amor, nós precisamos amadurecer o nosso conceito e entender que não estamos falando de sentimentos. Estamos falando de um ser, e não é qualquer ser. Estamos falando do ser Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, aquele cuja todos os atos são baseados exatamente nos seus atributos eternos, nas suas características divinas, e nada menos, nada mais do que baseados em seu amor.
Tudo que Deus faz tem como premissa quem Ele é. E Ele é amor. Deus, Ele sonha coisas boas para você porque Ele te ama. Deus permite que você e eu atravessemos momentos desafiadores porque Ele nos ama. Deus muitas vezes nega os nossos pedidos porque Ele nos ama. Deus às vezes parece que atrasa a nos atender porque Ele nos ama. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Deus é amor. E é muito interessante quando nós enxergamos e colocamos na nossa mente, perdão, amados, ainda tô me curando da minha gripe, às vezes eu falando até fico um pouquinho sem ar. É muito bom nós colocarmos na nossa mente, ao lado da imagem amor, a imagem de Deus, porque de fato assim deve ser. Deus é amor. Veja, talvez você já tenha escutado algumas pessoas falarem assim: eu não amo mais fulano, eu não amo mais aquela pessoa. É estranho a gente ouvir isso aí e fazer uma correlação com o amor descrito aqui na palavra, porque aqui diz que o amor é Deus. Então, no momento em que eu digo assim, olha, eu não amo mais aquela pessoa, eu estou dizendo que eu não tenho mais Deus na minha vida para que eu se mantenha conectado com aquela pessoa. Quando um cônjuge diz para o outro, eu vou me separar de você porque eu não te amo mais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não tem mais a plenitude de Deus na sua vida, porque Deus é amor. Você compreende a profundidade desse conceito? Amados, nós podemos ter o amor eros, nós podemos ter o amor storge, o amor filéu. Agora, a premissa é que o amor ágape seja a base de qualquer outro tipo de amor, porque acima de qualquer outra manifestação do amor precisa estar o incondicional. O incondicional, porque a manifestação desse amor incondicional é a certeza da manifestação de Deus em sua vida. E sabe por que eu digo isso? Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E aqui então surge uma pergunta que é necessária ser respondida de forma individual. Se Deus é amor, a pergunta é: o que você tem revelado às outras pessoas? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João capítulo 4, verso 9. Bom, você já percebeu que o fundo musical mudou, mas daqui a pouco ele volta ao normal. E hoje, nesse momento, eu quero refletir com você sobre essa parte importantíssima do texto. Você já imaginou se Deus, na sua infinita grandeza e amor, aparecesse no céu uma vez por ano, né? Tinha que ser uma vez por ano, né? Ou a cada 5 anos, 10 anos, e mandasse uma mensagem assim: moradores da terra, eu amo vocês, e depois desaparecesse. Aí todo ano a gente ia ficar naquela expectativa, né, dele aparecer e reafirmar essa declaração de amor. Porque o amor precisa ser manifestado. Bom, na verdade, a gente ia achar isso muito estranho com o passar do tempo. No início a gente ia achar muito bonito, só que depois isso ia ficar cansativo, porque, pense, se Deus fizesse apenas essa demonstração de amor, mas não tivesse feito a demonstração de amor na cruz, nós iríamos questioná-lo muito com relação à dor, ao sofrimento, ao pecado, às angústias, às tristezas, a todas essas mazelas que existem hoje no mundo. Nós chegaríamos ao ponto de pensar assim:
Puxa, mas seria tão bom se ao invés dele só falar que ama, ele demonstrasse de formas práticas quando um ente querido morre ou quando um filho está doente, quando o dinheiro não está dando para pagar as contas. Inevitavelmente, a nossa mente iria produzir esses questionamentos. Por isso, Deus, já sabendo que nós necessitaríamos da verdadeira demonstração de amor, ele assume a forma humana, passa tudo o que nós passamos em uma dimensão muito maior e entrega a sua vida na cruz. Por quê? Porque o amor, ele precisa ser manifestado. O amor precisa ser demonstrado. E se Deus espera que você e eu possamos demonstrar amor para com aqueles que estão ao nosso redor, ele precisaria ser o ponto de referência. E por isso ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus. E é lindo, né, amados? Uma vez o pastor Paulo Prazeres, que foi aqui o evangelista da nossa associação, já pregou muito para a gente na sala 57, ele tem uma frase, um pensamento que ele diz bem assim: se não existisse a cruz, o universo não saberia o quanto Deus é amor. Somente ele saberia. Interessante isso, né? Porque nós não sabemos assim o quanto ou qual o limite do amor das pessoas até que isso seja manifestado de alguma forma. A gente não sabe quanto é bem quisto, bem amado por alguém até que haja necessidade do amor ser demonstrado por aquela pessoa para conosco. E até mesmo nós não sabemos o quanto amamos alguém até surgir uma situação onde a gente demonstre e manifeste o amor por essa pessoa de maneira que a gente nem imaginava que tinha coragem de fazer. Nisto se manifestou o amor. Então a cruz, ela é um manifesto do amor de um Deus tremendo, de um Deus incompreensível, de um Deus que não mede esforços e não vê limites para revelar o quanto nós somos importantes para eles. Agora, por isso, tendo esse amor como referência, nós também precisamos manifestar o amor que estamos recebendo de Deus para com aqueles que estão ao nosso redor. Então, nisto se manifestou o amor de Deus, em Ele ter enviado o seu Filho para que vivêssemos. Agora, Deus nos envia para manifestar esse amor àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que não conhecem. E eu sei que é um desafio viver isso. É um desafio. Mas eu creio que todo desafio que Deus nos dá, Ele também já dá condições de vivermos esses desafios. E eu quero aqui nesse momento fazer uma reflexão com você. Como é que está a sua manifestação do amor para com as pessoas que estão na sua vida, para com as pessoas que estão na sua igreja, no seu pequeno grupo, no seu trabalho, na sua faculdade? Como você tem manifestado? O amor, ele precisa ser expressado, manifestado. Não adianta somente você amar para dentro. Tem que amar para fora, para fora. Os outros, ou seja, nós só conseguimos compreender o amor que é demonstrado para fora. Então, você e eu precisamos da ousadia do Espírito, do seu poder, para manifestar o amor de Deus que temos recebido e agora vamos desaguar na vida dos outros. O meu desejo é que a mensagem de hoje esteja alcançando o seu coração, reorganizando os seus pensamentos à luz da palavra, diante da anatomia do amor incondicional de Deus. O amor, fruto do Espírito. O amor que deriva de Deus. O amor que nasce em Deus. Amém? Um amor que é manifesto em ações. E agora? Agora eu quero levar você para um outro ambiente tão profundo quanto os primeiros que nós olhamos.
E agora eu já quero preparar você, talvez eu precise de um pouquinho mais de tempo nesse áudio para poder explicar para você um pouquinho do que passa aqui na minha mente pelo que eu tenho aprendido ao longo dos anos. Vamos lá? Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 10. Eu quero falar agora sobre a consistência do amor incondicional. Em que consiste o amor incondicional? Você já se fez essa pergunta? Você já tem essa resposta? Então vamos lá. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Para que a gente consiga entender esse texto, eu preciso parafrasear ele pela minha perspectiva. Então, eu vou tentar traduzir para vocês o que João está dizendo quando ele escreveu esse texto. E para ajudar você a entender, eu tenho que fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: o que você perde se você decidir amar a Deus? Isso mesmo, pensa um pouquinho. O que você perde se você amar a Deus? Eu sei que é muito improvável encontrar alguma coisa que nós perdemos ao decidir amar a Deus. Sabe qual é a única coisa que a gente perde amando a Deus? É o inferno. Se você decidir amar a Deus, você vai perder o inferno. E até essa perda é um grande ganho, amém? É um grande ganho. Você não perde nada amando a Deus. Nós não perdemos absolutamente nada, nós apenas ganhamos. Amar a Deus é tudo de bom que existe nessa vida. Se existe uma coisa boa, esta coisa é você amar a Deus. Agora, eu quero continuar as perguntas para você, dizendo o seguinte: o que Deus ganha quando você e eu o amamos? O que Deus ganha? Deus não ganha nada. Ele não ganha nada, porque Deus ele é absoluto em sua essência e em sua existência. Deus é absoluto. Não tem como ser adicionado mais nada em Deus que o deixe mais feliz, mais santo, mais puro, mais perfeito, mais pleno, mais completo do que ele já é, porque ele é Deus. Então, nós é que somos os grandes beneficiados em amar a Deus. O nosso amor para com Deus não traz nada de bom para Deus, mas traz tudo de bom para nós mesmos. Olha que coisa interessante, né? Amar a Deus é algo que não acrescenta nada em Deus, mas acrescenta tudo no adorador. Acrescenta tudo em você. Então, olhando sobre essa perspectiva, eu tenho um outro questionamento. Ok, eu amo a Deus, não perco nada, ganho tudo. Quando eu amo a Deus, ele não se beneficia, mas eu me beneficio. Então, eu mereço o amor de Deus? Claro que não. Nenhum ser humano pecador merece o amor de Deus. Não merecemos, mas Deus nos ama. Então, veja só agora o que o apóstolo João está querendo nos dizer. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, porque amar a Deus é tudo de bom. O que me impressiona, diz João, o que me espanta, o que me deixa com os cabelos em pé e os olhos arregalados, é o fato de nós não merecermos e Deus ainda assim nos amar. Quando você e eu olhamos para as nossas imperfeições, quando nós olhamos para as nossas limitações, quando olhamos para as nossas traições, quando olhamos para o nosso caráter defeituoso, para a nossa inclinação pecaminosa, para as nossas promessas não cumpridas, quando olhamos para tudo isso, é muito improvável que Deus nos ame, mas Ele nos ama, não porque merecemos, mas porque necessitamos. Então, João está dizendo aqui de uma forma muito clara, em alto e bom tom,
para todo ser humano entender. A consistência do amor incondicional não é amar a quem merece, mas amar aqueles que precisam. Nós não merecemos, mas Deus nos ama porque nós precisamos desesperadamente do amor incondicional dele. Esta é a consistência do amor ágape. Amar não quem merece, mas quem precisa. Você está entendendo as implicações que que esse tipo de amor causou na estrutura divina? Você consegue olhar o Getsemane? Você consegue, perdão, você consegue olhar o Calvário? Você consegue olhar a Via Dolorosa? Você consegue olhar as implicações de amar aqueles que não merecem, mas precisam? Agora, quando olhamos essas implicações, nós precisamos trazer agora para a aplicação na nossa própria vida. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Então, o amor que Deus deseja que você e eu venhamos revelar por aqueles que estão ao nosso redor, não é outro amor, senão esse aqui, cuja consistência dele não é amar quem merece, mas amar quem precisa. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você de forma bem direta. É isso que nós praticamos? É isso que nós praticamos? Ou nós gostamos de amar aqueles que são legais, aqueles que têm alguma coisa a oferecer, aqueles que já nos fizeram bem de alguma forma, aqueles que temos algum tipo de afinidade? Não é assim que a gente ama? Infelizmente, nós, de alguma maneira muito louca, muito insana, acreditamos que as pessoas precisam merecer o nosso amor. Elas precisam provar para todos nós, por A mais B, por ações, por várias ações repetidas ou por várias palavras expressas, que elas merecem o nosso amor. E é por isso que o mundo é essa mazela que é hoje, é por isso que as famílias são desse jeito, porque tem pais que acham que os filhos precisam merecer o seu amor. É por isso que a igreja é uma lástima muitas vezes, porque as pessoas lá dentro acreditam mesmo que os outros precisam merecer o seu amor. É por isso que muitas vezes as igrejas são fechadas em si mesmas, porque nós olhamos para fora e pensamos que aqueles que estão lá fora têm que merecer o nosso amor. Que loucura! Que insanidade é essa que estamos vivendo hoje? Se a consistência do amor incondicional que Deus revela é amar você porque você não merece, então por que você quer que os outros provem que merecem esse amor mesquinho que muitas vezes você e eu temos a oferecer? Quando agimos dessa forma, estamos não apenas quebrando o mandamento de Cristo, como desonrando a Ele e revelando da forma completamente equivocada o caráter de Deus, que é amor. Amados, há necessidade de uma mudança completa da água para o vinho nessa nossa forma de enxergar a consistência do amor. Você e eu precisamos, revestidos pelo Espírito, começar a olhar aqueles que estão ao nosso redor, não porque eles merecem, mas é porque eles precisam desesperadamente de ser amados por nós. Existe alguém, e eu sei que existe, que você talvez esteja pensando que essa pessoa precisa provar que merece o seu amor? Agora, pelo poder do Espírito, dê a essa pessoa aquilo que você tem recusado dar durante muito tempo. Porque essa pessoa nunca vai merecer.
Assim como você nunca vai merecer o amor de Cristo. Mas é exatamente por isso que Ele te dá, porque você não merece. E Ele deseja que você faça o mesmo com aqueles que precisam desesperadamente. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui o apóstolo João ele está colocando para a gente uma sentença afirmativa, conclusiva, diante de tudo aquilo que ele já expôs anteriormente. E nós precisamos relembrar um pouquinho do que ele expõe. Ele expõe que o amor procede de Deus e aquele que ama conhece a Deus e é nascido de Deus. Ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Ele fala que o amor ele se manifestou através de Cristo Jesus para que pudéssemos viver por Ele. Ele trabalha a ideia de que a consistência do amor é amar não quem precisa, mas amar aqueles que não merecem. E assim ele diz: amados, se Deus nos ama desta maneira, nós também devemos amar uns aos outros. A conclusão que ele chega, inevitavelmente, ao refletir sobre o amor de Deus, não é outra senão essa. Agora, eu fico pensando, por que nós também não chegamos a essa mesma conclusão? Ou será que nós chegamos a essa conclusão, mas relutamos em reconhecer que esta conclusão é inevitável para que ela comece agora a conduzir os nossos comportamentos? Será que realmente existe um ser humano que se denomine cristão e que não saiba que nós devemos amar uns aos outros? Será mesmo? É claro que não. É claro que não. E é tão estranho isso, porque você há de concordar comigo que nós nos chamamos de irmãos. É verdade que tem aqueles que chamam os outros de irmãos porque esquece o nome, né? Eu não sei quem é fulano, não conhece, aí chama de irmão. Mas por que nós nos chamamos de irmãos? Porque Cristo é o nosso irmão mais velho. E em Cristo nós assumimos exatamente e recebemos a adoção de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Então nós somos irmãos. Agora, será que nos amamos como tal? Será que realmente o amor ágape já é evidenciado em nossas comunidades, em nossas igrejas, em nossas reuniões? Será que os pastores já nos amam dessa forma? Será que nós já amamos os pastores dessa forma? Será que amamos uns aos outros dessa forma? Amados, se Deus assim nos amou, Ele também espera que você e eu nos amemos uns aos outros. Uns aos outros. É tão bonita essa expressão, uns aos outros, e eu louvo a Deus que João, e não só ele, mas o apóstolo Paulo e todos os outros escritores bíblicos, eles usam essa expressão uns aos outros e não citam nomes. Sabe por quê? Porque Deus, ele não abre a sua caixinha de preferências para que você escolha quem você tem que amar ou não. Ele diz uns aos outros e ponto final. Nesse uns aos outros estão incluídos exatamente todos. 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 Sabe uma das coisas que me deixa contente nesse texto é que pelo fato de nós não
termos a possibilidade de escolher quem amar, quando nós encontramos o Senhor Jesus e o aceitamos como o Senhor da nossa vida e deixamos que o seu Espírito realmente molde o nosso caráter, então o Senhor, Ele deseja que você e eu possamos nos permitir, guiados por Ele, reconstruir todos os relacionamentos que nós destruímos ao longo da nossa convivência truculenta dentro da igreja, no trabalho, na família, onde quer que estivéssemos. Eu sei que tem pessoas na sua igreja que você feriu ao longo do caminho. Eu sei que tem pessoas na sua família que você feriu, ou até mesmo pessoas que feriram você ao longo do caminho. E agora que nós encontramos a orientação que devemos amar uns aos outros, é o momento de permitir que o Senhor volte fazendo as reconstruções relacionais que foram destruídas por nós mesmos ao longo dos anos. E eu sei que esse é um caminho que muitas vezes nós evitamos, porque é o caminho da humilhação própria, é o caminho da morte do eu, é o caminho da morte do orgulho, da arrogância, é o caminho do perdão, é o caminho da humilhação. E o pecado, que muitas vezes a gente deixa ele permanecer no nosso coração, ele não quer deixar nós nos subjugarmos a esse ponto. Se você é uma pessoa que tem esse comportamento, sabe exatamente o que eu estou falando para você agora. Porque enquanto eu falo, o Espírito está trabalhando na sua mente, colocando o nome daquela pessoa, está fazendo você se lembrar daquela situação, daquele acontecimento que você vive querendo ignorar, mas que precisa ser curado do passado, que precisa ser restaurado do passado. E pelo poder do Espírito, é possível, meus amados, é possível, é possível. Eu quero que você comece a dar passos nessa direção. A direção da reconstrução, a direção da reconciliação, a direção do amar uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é aperfeiçoado o seu amor. Que texto lindo. Que texto lindo. O mundo precisa conhecer a Deus. Não apenas o Deus que está descrito na Bíblia, mas o Deus que está vivo no seu coração. O Deus que está vivo nas suas palavras. O Deus que está vivo nos seus pensamentos. O Deus que está vivo nas suas ações, nas suas escolhas. Muitas vezes nós queremos que as pessoas conheçam apenas o Deus da Bíblia e não o Deus da nossa vida. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, uma maneira que Deus encontrou de fazer com que as pessoas consigam enxergá-lo é quando nós amamos uns aos outros. Que coisa linda! Quando amamos uns aos outros, Deus está em nós. Por quê? Porque Deus é amor. Então, quando você e eu revelamos o amor incondicional aos que estão ao nosso redor, nós manifestamos publicamente de que Deus está em nós, de que Ele habita em nós, porque Ele é amor. E aqui tem uma palavra que é muito linda, que diz assim: e em nós é perfeito ou é aperfeiçoado o seu amor. Eu vejo da seguinte forma: não tem como você e eu entendermos o princípio do amor incondicional e pensar que vamos acordar amanhã
amando todo mundo de forma incondicional para sempre. Não é assim que funciona. Não é assim, não. Embora seria bom que se fosse, né? Mas por que não é assim? Porque é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de desenvolvimento, é um processo de maturação espiritual. E esse amor ele vai gradativamente sendo amadurecido em cada um de nós, de acordo com a nossa experiência de vida, de acordo com os nossos traumas, de acordo com a nossa predisposição em permitir que o Espírito trabalhe, de acordo com a nossa fome, a nossa sede de deixar que o Senhor realmente revele. Então, à medida que individualmente nós vamos reagindo, vamos respondendo a esses incentivos espirituais do Espírito Santo, ele tem então ambiente propício para fazer com que o amor de Deus, o amor incondicional, vá sendo aperfeiçoado em você, até chegar o momento em que você e eu vamos amar como Cristo ama. Você e eu vamos olhar como Cristo olha, reagir como Cristo reage, pensar como Ele pensa, porque o amor vai ser aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Você e eu vamos encontrar situações no dia a dia em que vamos reagir de forma positiva, outras vão ser um desafio, e então você se submete à tutela do Espírito e ele te dá o poder para que você seja aperfeiçoado um pouquinho mais. Então, por exemplo, existem pessoas hoje que são muito mais fáceis de nós, perdão, de nós perdoarmos e amarmos do que outras. Vocês concordam comigo? Por exemplo, é muito fácil você hoje amar e perdoar alguém que prometeu que ia fazer uma coisa para você e não fez. É fácil. Tem uma complexidade? Tem, mas é fácil. Agora você concorda que é muito mais difícil você amar alguém que traiu você? Imagina você amar alguém que machucou seus filhos, alguém que machucou o seu cônjuge. Não é mais desafiador? Claro que é mais desafiador. Então, como é que a gente vai aprender a amar essas pessoas que são mais desafiadoras? À medida que permitirmos que o amor de Cristo vá sendo aperfeiçoado. Aperfeiçoado. E sabe quando? Quando é que nós vamos chegar à perfeição? Só quando Cristo voltar, meus amados, só quando Ele voltar, porque aí nós seremos revestidos da perfeição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém jamais viu a Deus, mas eu imagino que Deus está desejoso de se revelar para as pessoas que você conhece. E sabe de que maneira Deus imaginou que isso pode acontecer? Se você e eu amarmos uns aos outros e permitirmos que esse amor vá sendo aperfeiçoado, até chegar ao ponto que as pessoas vão olhar para a gente e não vão mais enxergar a gente. Elas vão ver Cristo. E elas vão falar assim: nossa, você está tão diferente, que eu consigo ver Cristo Jesus em você. Oxalá que isso seja breve na nossa existência, amém? Eu quero ouvir você dizer agora, é um momento de tomar uma decisão. E a decisão que você precisa tomar agora é essa: eu desejo amar para que Cristo seja visto em mim. Eu preciso amar para que Deus seja visto em mim. Em mim. Prepare o seu coração para o encerramento que nós vamos fazer agora no nosso próximo áudio. Vem bênção por aí. Segura, porque vem bênção.
Agora chegou o momento de unirmos todos os pontos. Hoje estamos falando um pouquinho sobre a anatomia do amor incondicional. E ninguém melhor do que a pessoa de Jesus Cristo para nos ensinar isso de forma prática. Os seus ensinos, o seu exemplo, o seu estilo de vida. Agora, eu quero fechar com vocês os pontos para que faça sentido a visão correta do amor incondicional. Nós vimos que esse amor ele procede de Deus. Esse amor é a expressão perfeita do caráter de Deus. Vimos que esse amor ele precisa se manifestar e ele foi manifesto através da vida de Cristo. Vimos que esse amor consiste em amar não quem merece, mas quem precisa. Vimos que, vimos que ninguém jamais viu a Deus e por isso nós precisamos revelar o amor de Deus, porque assim revelamos o próprio Deus habitando em cada um de nós. Mas Wellington, você pode perguntar então como isso é possível? Como é que eu posso ter esse amor incondicional? Veja, Gálatas capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo nos diz que o fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito. O Espírito Santo ele precisa permanecer em mim, permanecer em você. O Espírito Santo precisa diariamente do nosso convite, da nossa insistência para que ele permaneça em nossa vida. É a permanência dele que vai fazer com que as características de Cristo sejam reveladas gradativamente em nosso caráter. É a permanência do Espírito em nós que vai nos revestir de poder para vencermos as nossas inclinações pecaminosas. É a permanência do Espírito que vai fazer com que a natureza divina seja alimentada, cultivada, subjugando assim a nossa natureza pecaminosa. É a permanência do Espírito em mim e em você que vai fazer com que o fruto do Espírito, o resultado, o reconhecimento externo de que o Espírito habita internamente em nós seja produzido, que é exatamente o amor incondicional. O amor fruto do Espírito. Entenda o seguinte, amados, quando eu disse que esse amor, ele procede de Deus, é exatamente aqui que nós encontramos o elo principal. A única forma do amor incondicional surgir no ser humano é se for resultado do fruto do Espírito. E a única forma de nós continuarmos amando de maneira incondicional é se o Espírito Santo permanecer em nós. O Espírito precisa permanecer. E à medida que ele permanecer, ele vai fazendo com que o fruto comece a crescer, a se desenvolver e a se manifestar cada vez mais no nosso dia a dia. E é por isso que nós entendemos que é um amor sobrenatural. E é somente dessa forma que nós conseguimos cumprir o mandamento de Cristo, quando ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu amei. Só existe uma única forma de você e eu conseguirmos amar como Cristo amou, amados. Se o Espírito Santo permanecer em nós e produzir o amor de Cristo. Porque é exatamente essa uma das atribuições do Espírito, revelar o caráter de Cristo em cada um de nós. E quando nós olhamos o convite de Cristo para amarmos como Ele amou, nós precisamos ver todas as implicações que estão dentro desse chamado, como Ele nos amou. Cristo nos amou ao ponto de deixar a sua glória. Cristo nos amou ao ponto de abrir mão temporariamente da adoração que ele recebia no céu. Cristo nos amou ao ponto de deixar a sua natureza divina e assumir a natureza humana.
Cristo nos amou ao ponto de enfrentar o inimigo. Cristo nos amou ao ponto de enfrentar o escárnio, ao ponto de enfrentar o frio, ao ponto de enfrentar a fome, ao ponto de enfrentar o cansaço, ao ponto de enfrentar os seus algoz, ao ponto de enfrentar o sofrimento, ao ponto de enfrentar a tortura, ao ponto de enfrentar a morte e a morte de cruz. Cristo enfrentou a sepultura, Cristo enfrentou os demônios, Cristo enfrentou o inferno, Cristo enfrentou tudo por nos amar. E agora, quando ele diz para os discípulos, eu dou um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Na mente de Cristo não está passando outras coisas, senão tudo aquilo que Ele passou por nos amar. E agora, Ele deseja que você e eu possamos expressar de forma simples e clara, não apenas para aqueles que estão ao nosso redor, mas também para com o próprio Cristo, um amor que está disposto à renúncia, um amor que está disposto ao sacrifício, porque nós também precisamos amar a Cristo de forma incondicional. Querido amigo, querida amiga que me escuta nesta manhã de quarta-feira, eu não sei o que foi que ensinaram para você ao longo da sua história na igreja sobre o amor, mas se foi diferente disso, esqueça tudo que ficou para trás. E talvez seja necessário você escutar mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 vezes o que eu falei aqui hoje, para que você consiga deixar que o Espírito coloque isso como sendo uma semente da eternidade no seu coração. Mas sabe o que eu estou pensando aqui, amados? É que a grande chance que Deus tem de revolucionar a igreja que você vive, a grande chance que Deus tem de revolucionar a família que você nasceu, a grande chance que Deus tem de revolucionar o trabalho ou a escola onde você estuda ou a comunidade onde você vive, é se você conseguir viver as demandas do amor incondicional. Por isso hoje, pelo poder do Espírito, eu desejo ardentemente que Ele sopre sobre a sua vida, que você se liberte das amarras do passado, que você se liberte dos traumas, que você se liberte do medo e que você ame como Cristo te ama. Como Cristo te ama. Eu quero agora fazer um convite para você. Eu vou estar no Instagram, onde nós vamos fazer uma live com o encerramento do nosso jejum. E eu quero muito que você esteja lá, porque eu quero fazer uma reflexão ainda de mais um texto bíblico de 1 João capítulo 4. Espero você agora aqui do outro lado.